Revisão de Geografia para atividade avaliativa, primeiro trimestre. Conteúdos: a Terra e o Universo, a evolução do espaço terrestre, coordenadas geográficas. A atividade avaliativa será dia 1º/6, na próxima segunda. Vocês estudarão usando os recursos livro didático de geografia e livro de reforço, como segue as páginas aí. Livro didático, páginas 6 a 20, livro de reforço, 42 a 46. Vamos lá. A Terra e o Universo, a localização da Terra. Estamos no universo. A nossa nossa galáxia, nesse universo existem várias galáxias, mas aqui estamos é a Via Láctea. Nesta Via Láctea possui também o Sistema Solar, com 8 planetas. Asteroides, meteoros, estrelas, cometas. E o planeta, um desses planetas que vivemos, é o planeta Terra, certo? Que é o único que até hoje foi comprovado que há condições de ter vida na Terra. O Sistema Solar é formado por 8 planetas, dezenas de satélites naturais, milhares de asteroides, meteoroides e cometas que giram em torno do Sol. Aí temos aí os planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Antigamente existia Plutão, mas pelo seu tamanho ser inferior, ele foi desclassificado como planeta. Hoje ele é considerado um planetoide. Rotação e translação. Rotação e translação são os dois principais movimentos que a Terra realiza. Conhecidos, e os mais conhecidos. Juntos, eles são responsáveis por uma infinidade de fenômenos que se manifestam na atmosfera e na litosfera, interferindo no clima, no relevo e até na duração de dias e noites. Rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, o que vai gerar consequência de dias e noites. E translação é o movimento que dura 365 dias, o que vai ter como consequência as estações do ano, por exemplo. Os anos geralmente têm 365 dias, mas existem os anos bissextos, que é o ano que acontece em fevereiro ter 29 dias, certo? Só que nesse calendário só vai aparecer o dia 29 de fevereiro de 4 em 4 anos. Isso acontece desde 45 anos antes de Cristo, quando Júlio César determinou a adequação do calendário anual ao tempo em que a Terra leva para dar volta em torno do Sol. Essa adequação exigia o acréscimo de mais um dia no ano, que no caso acontece no nosso calendário no dia 29 de fevereiro. Podemos observar em folhinhas ou calendários de anos anteriores que fevereiro só vai até o dia 28. Próximo assunto: evolução do espaço terrestre. A evolução do espaço terrestre se refere à geologia, que é o estudo da estrutura e composição química da Terra e sua evolução ao longo do tempo, com ênfase no estudo de rochas e minerais. Então, tudo que envolve a Terra, o seu surgimento, sua evolução, está se falando em geologia. Quando falamos em geologia, também falamos em eras geológicas. Essas eras geológicas da Terra são agrupadas em 4 éons: éon adeano, éon arqueano ou arcaico, éon proterozoico e éon fanerozoico. Éon adeano é o primeiro éon existente, o mais antigo éon, não possui subdivisão. Iniciada há cerca de 4,57 bilhões de anos, com o princípio do processo de formação dos planetas do Sistema Solar. Éon adeano dificilmente pode ser caracterizado em escala temporal, tendo apenas rochas lunares como prova de sua existência. É o período conhecido também como o éon do fogo, porque havia muitas atividades vulcânicas, terremotos, meteoros. Então, todas as atividades relacionadas ao vulcanismo é o que acontecia nesse período. Em seguida, vem o éon adeano, que é o éon da água. Este período dividido nas seguintes eras: era eoarqueana, era paleoarqueana, era mesoarqueana e era neoarqueana. Sabemos
né? Já que o encontro da água com o fogo, no processo de um vulcão, a erupção de um vulcão, por exemplo, essas lavas podem ser transformadas em rochas. Foi o que aconteceu. Com o período arqueano, a Terra começou a se resfriar e também formaram-se aí as camadas de rochas. Logo em seguida, temos o éon proterozoico. Ele é dividido da seguinte maneira: era paleoproterozoica, era mesoproterozoica e era neoproterozoica. É o período o éon onde começaram a surgir algumas formas de vida, como algas, micro-organismos. No éon fanerozoico, é o atual. Ele consiste no período de 542 milhões de anos atrás até agora, dividido nas seguintes eras: era paleozoica, mesozoica e cenozoica, sendo que cenozoica é a qual estamos. Paleozoica, dividido em 6 períodos geológicos: Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Em período que surgiram algumas outras formas de vida, como algas, espécies marinhas, insetos, todos tiveram surgimento nessa era. Era Mesozoica, a era que nós, né, mais conhecemos nas telas de cinema, por exemplo. É a era que é subdividida em períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, que é o período dos dinossauros, né? Temos até alguns filmes famosos. Então, a era dos dinossauros é a era Mesozoica, que existiram várias formas de vida de animais gigantescos, insetos, como os dinossauros, peixes também com formações gigantescas, que os cientistas dizem que eles sofreram mutação ao longo dos períodos de bilhões e bilhões de anos. Alguns insetos, por exemplo, como já mostrei em vocês em sala, naquelas fotos, no momento em que eu expliquei o assunto, eu apresentei a vocês algumas fotos em que tinha, né, um vídeo também que assistimos, que tinham insetos gigantescos, animais gigantescos, que com esse período de mudança, né, com esses milhares e milhares de anos que se passaram até aqui, eles se transformaram e tiveram sua espécie evoluída e hoje assumem uma forma menor e até diferente, um pouco diferente da que era nesse período da era Mesozoica. Pronto. A próxima era é a era Cenozoica, que é a qual estamos. Inicia-se a mais recente era do éon Fanerozoico. A era Cenozoica, conhecida como a vida recente, está dividida em 3 períodos: Paleógeno, Neógeno e Quaternário. Durante essa era, o planeta assumiu a configuração geográfica que conhecemos hoje, com 6 continentes. Então, nessa era que surgiu essa divisão continental, né, dos continentes que já conhecemos, os animais, os conhecidos como da foto dos mamutes, e também surgiu a forma humana, que é a nossa forma, né? Que com o passar dos anos, acredita-se em algumas teorias que começaram a se evoluir. Os homens, a período que chama dos homens pré-históricos, surgiu nesse momento. Pronto? Vamos lá. Temos também as camadas da Terra. Temos as 3 camadas: núcleo, manto e crosta. Crosta é a camada mais superficial, onde há vida, é onde estamos, onde moramos, onde há todas as formas de vida animal e vegetal. Manto é a camada semilíquida de magma, ou pedra fundida, que move devido a correntes de convecção. O núcleo, é a camada mais interna da Terra. Temos 2 camadas líquidas, né? Pode ser dividido em 2 camadas líquidas, que tem uma composição semelhante ao núcleo da Terra, que é o núcleo externo, e o núcleo interno é a parte sólida, no centro da Terra, feito de ferro e níquel, em temperaturas atingidas 5.500 graus Celsius. Agora, coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são linhas imaginárias que cortam o planeta Terra no sentido horizontal e vertical, servindo para a localização de qualquer ponto da superfície terrestre. A distância das coordenadas geográficas são medidas em graus, minutos e segundos. É aí que entra o conhecimento de latitude e longitude.
certo? O principal paralelo é a linha do Equador. Então, quando falamos em paralelos, estamos falando nas linhas horizontais, né? Temos a principal linha do Equador. Agora, quando falamos em linhas verticais, temos o meridiano, que é o principal meridiano de Greenwich. Latitude vai ser a distância em graus entre dois paralelos. E longitude é a distância entre os meridianos, certo? Zonas climáticas. Zonas climáticas são áreas com climas distintos, que ocorrem em direção a leste e oeste em torno da Terra e podem ser classificadas utilizando diferentes parâmetros climáticos. Então, temos a zona polar norte e zona polar sul, que são dos extremos da Terra, as mais frias. Zona temperada norte, zona tropical e zona temperada sul. Lembrando que estamos na zona tropical, certo? A nossa localização está na zona tropical. Entre os principais paralelos temos aí Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, a linha do Equador, que é o principal, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Fuso horários, também chamados de zonas horárias, são cada um dos 24 fusos traçados por uma linha imaginária de um polo a outro do globo terrestre. A finalidade dessa divisão é padronizar o cálculo de tempo em todo o planeta Terra. Então, para que serve o fuso horário? Para saber o horário exato de cada localidade. Assim como nas coordenadas geográficas, latitude e longitude vão ajudar a identificar o local exato de cada lugar que estivermos, de cada ponto da Terra. Os fusos horários são para identificar o tempo, o horário de cada um, certo? Lembrando que no Brasil não possui apenas, no nosso país, não possui apenas um fuso horário, possui 3. Aí vejamos aí. O fuso horário que nos cabe é o que chamamos também, conhecemos como fuso horário de Brasília, que é essa parte amarela. Então, toda essa parte amarela tem o mesmo horário. Já a parte verde é um fuso horário diferente do nosso, assim também como a rosa possui um fuso horário diferente, certo? Com a diferença de 1 hora de uma para a outra. Então, por hoje é só. Estudem e sucesso na avaliação de vocês.